A segunda ponte que vai tentar unir biologia e cultura é a ponte da neurociência. A neurociência, ou neurociências, tá? Porque constitui um conjunto de estudos multidisciplinares, transdisciplinares, mas enfim, a neurociência tenta trazer a ideia de que pensamentos, sentimentos, alegrias, pesares, sonhos, desejos, todos são atividades fisiológicas do córtex cerebral. Ou ainda, a neurociência é aquela que estuda o fato de cognição e emoção como produzidas ou produtos do córtex cerebral. A gente tem uma ideia de que as atividades mentais, inclusive a própria imagem que construímos sobre nós mesmos, uma imagem de um self, de um eu, estaria dentro de um sistema de pensar maior, diferente do cérebro. Nós humanos não gostamos muito dessa ideia de entendermos que nós somos corpos físicos e que as leis físicas interagem molecularmente na gente, que existe uma biologia molecular que funciona por bases físicas e que permite a existência do viver. Gostamos de pensar na ideia de vida como algo, um atributo divino e superior. Mas a neurociência, ela nos coloca claramente que a percepção, a cognição, a linguagem, a emoção, tudo isso é produzido no cérebro, tem suas raízes no cérebro. E essa imagem de nós mesmos, o self, não habita o cérebro, mas é possível pelo próprio cérebro. Existem muitos casos que comprovam isso. Um caso clássico entre estudantes da psicologia é o caso de Phineas Gage, que era um senhor que trabalhava dentro de uma ferrovia no século XIX com uma barra de aço e pequenas explosões de pólvora. Acontece que certa vez essa barra de aço que ele manipulava a pólvora em uma dessas explosões empalou o seu cérebro na região, do lóbulo pré-frontal ventromedial, a parte do córtex pré-frontal, e parte do sistema límbico, que é uma parte mais central do cérebro, também foi prejudicada com esse empalamento da barra de aço. Óbvio que Phineas Gage foi para o hospital, passou por várias cirurgias, teve extraída a barra de aço e sobreviveu. Sua percepção, sua memória, sua linguagem, as funções motoras estavam todas intactas. Só que aquele homem que as pessoas conheciam, que era cortês, responsável, ambicioso, queria melhorar de vida, tornou-se completamente diferente. Phineas Gage, por conta justamente dessa perda de massa encefálica no córtex pré-frontal ventromedial, ele se tornou rude, se tornou um cara indolente, se tornou um cara que não conseguia perceber o outro, fazendo correções das coisas que dizia e das coisas, das suas relações, que poderia provocar essa cordialidade nas habilidades sociais. Então, isso mostra que o cérebro esforça-se para produzir uma imagem única de nós mesmos, de um self. Mas o nosso cérebro não é uma unidade em separado. Apesar de nós tentarmos nos entender como um indivíduo, e somos um indivíduo porque somos um sujeito, na espécie, não significa que isso seja processado, essa constituição humana, de maneira individualizada. A nossa constituição, ela, enquanto sujeitos, ela se dá em diferentes partes da organização cerebral, do sistema nervoso central. Pesquisas cortando-se, por exemplo, o corpo caloso, que une o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo cerebrais, mostraram que eles são praticamente independentes.
de fato com funções diferentes para a condução de raciocínios. Obviamente que esse corte no corpo caloso produziu a dificuldade de comunicação entre ações que estavam em diferentes partes do hemisfério. Freud mesmo, com a ideia de inconsciente, já dizia que nós não controlamos totalmente o nosso cérebro, de que nós não controlamos totalmente a nossa mente. Essa ideia de Freud, ela dizia, obviamente, do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso que a gente não tem controle ou não pensa para controlar, mas também partes da atividade mental que teoricamente nós controlaríamos, mas que nós não controlamos. Tá? Lesões, por exemplo, como essa de Phineas Gage no lobo frontal, né? Em espectro, no circuito que liga a amígdala, por exemplo, ao hipotálamo, pode desencadear ataques agressivos. Né? Albert Einstein, ao ter mapeado o seu córtex cerebral, foi mostrado que ele tinha formas incomuns, formas diferentes, mais massa cinzenta nos lóbulos parietais inferiores, que são justamente as regiões do raciocínio espacial e da ideação numérica, da intuição numérica. Então, quer dizer, tinha um córtex cerebral diferente. Assassinos, né, tendem a possuir o lóbulo frontal ou o córtex pré-frontal diminuído, menor, que é justamente o lugar onde estão as tomadas de decisão, a inibição de impulsos, tá? E mesmo aprendizagens que a gente tem na vida, né, coisas que a gente vai aprendendo durante o viver, vão provocando pequenas lesões ou alterações em partes específicas do cérebro. Isso, obviamente, não acontece ao acaso, existe uma matriz de estrutura geneticamente organizada para isso. Né? Todas essas diferentes regiões cerebrais mostram para a gente que nós somos seres culturais, mas somos seres também biológicos. Paul Broca, inclusive, criou a ideia de anatomia macroscópica cerebral, mostrando essas diferentes regiões, né? Quantidade de massa cinzenta em diferentes regiões cerebrais em pessoas diferentes que iam possuir, né, aptidões ou interesses também diferentes. A neurociência, então, vem recolocar o homem dentro do seu corpo e, para além disso, colocar a ideia de self, de eu, de consciência, a ideia de mente dentro do cérebro.